Olá pessoas, aqui é o Idílio, bem-vindos a esse espaço aqui de vídeos que a gente tem feito. E nesse vídeo eu quero continuar um desdobramento do anterior sobre a questão de internacionalidade e a nacionalidade. E no caso, nesse vídeo eu quero falar sobre pátria e cidadania. A pátria é como se fosse um desdobramento da questão de nação. Então, essa pátria seria também uma referência artificial, e aí você tem uma simbologia criada, umas identidades que são criadas, seres humanos criam identidades e desfazem identidades, e isso acontece com certa frequência. Parece que não, existe uma questão de tradição, essas coisas todas, mas isso é balela. Com o tempo vai se criando isso, mas na temporalidade humana ela vai se alterando, vai se transformando. Então a pátria eu vejo, e é no meu entendimento, que ela é apenas um agente limitante da capacidade humana. Então nesse sentido a pátria deve ser evitada, assim. E aí o que mais, mas o que pode ser a cidadania? As pessoas, um relacionamento cidadão consciente, crítico, com conhecimento, é muito mais importante do que ser um agente patriota. Então a cidadania move, você se torna um agente de desenvolvimento, de conhecimento, de progresso. É uma palavra que está ultimamente andando, voltando em voga. É muito mais transformador você ser cidadão. Você vai ter que ser curioso, vai ter que ir indagar, procurar, trabalhar com questões de direitos e tudo mais, do que você ser patriota. Patriota geralmente está vinculado a uma questão de você ser obediente a alguns relacionamentos. Geralmente a pátria é feita de um processo de abuso, uma violência, né, psíquica e real também, em muitos casos, porque ela é imposta, você é forçado a ter um hino, você é forçado a ter uma bandeira e tudo mais, e isso tudo é regado a muita crueldade, a muita violência, até a pessoa introjetar aquilo e ser um agente reprodutor daquele conceito de pátria. Então, assim, a base de formação dela é horrorosa, assim. Então, mas a cidadania, ela tem um quê muito mais aberto e muito mais livre, que é muito mais simpático, por exemplo, a quem se diz anarquista. Então, que é o meu caso, por exemplo, eu prefiro trabalhar com o conceito de cidadania do que trabalhar com o conceito de pátria. Pátria é uma coisa que deve ser evitada dentro dos meios anárquicos, por conta dessa coisa que ela tem um ranço, ela tem um peso enorme de desigualdade, de imposições, de destruição. É uma mancha enorme o conceito de pátria. Uma pátria, quando você vai analisar o contexto em que ela tá feita, você vai ver que ela tem um histórico bem ruim, bem horroroso, massacres, imposições e tudo mais. Então deve ser evitado o conceito de pátria, assim, pátria amada. Então é um requinte de crueldade, assim, é uma relação sadomasoquista, até se for pensar bem nesse quesito e da forma que eu tenho apresentado aqui nesse esboço. Então é isso. Tomara que esse vídeo seja de reflexão para vocês. Vá procurar mais conteúdo, complementem meu material, isso é muito importante, porque isso é a construção de cidadania que eu acabei de falar, e exercita a sua capacidade de discernimento, de crença e descrença, de aprendizado, e isso é importante para seres humanos, a desenvolver e ir aperfeiçoando a sua capacidade de vivência nesse mundo maravilhoso que nós temos aqui, que não tem fronteiras, então não tem nacionalidade. Agentes limitantes, a gente tem que começar a trabalhar de uma forma ilimitada. A gente tem que entender que a gente tem sim os nossos limites, mas se a gente unir com outras pessoas, com outros grupos, a gente consegue romper esses limites e transcender muito mais. Isso é a base da produção de riqueza, que é roubado da gente, inclusive. Então a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, entender isso, ter essa percepção, desenvolver ela, trabalhar e crescer nesse sentido de unidade, de união, principalmente das pessoas oprimidas e exploradas dentro desse contexto todo que a gente apresenta, que
tem os fatores limitantes, tem os fatores de exploração e opressão, do qual a gente tem que se opor e construir a nossa identidade, as nossas referências e praticá-las, né? Muito importante isso. Acessem outros vídeos que eu falo sobre essas coisas. Agradeço muito o acompanhamento de vocês com essa vivência de fazer essas interatividades aqui. Geralmente eu passo os vídeos, vocês assistem. Espero que pelo menos 1 ou 2 ou 3 pessoas aí façam algum tipo de reflexão e que cause algum tipo de marco importante de transformação. Mas esse é de cada um, então eu não tenho como dizer, faça isso, faça aquilo, porque a gente não tem receita de bolo, felizmente que não. E isso é minhas percepções. Agradeço muito. Até o próximo vídeo. Acesse anarquio.net para ter mais informações, nossos materiais. Como eu disse, temos atualizado a página, ela recebeu uma transformação, ela está mudando, a gente mudou o servidor, a gente está com material, a gente mudou até a base dela, a gente está usando o WordPress, então é isso. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.